Para quem não me conhece ou quem esqueceu meu nome é Suelen Vanessa e estarei com vocês aqui hoje, mais uma vez, para aprendermos um pouquinho do nosso componente curricular. Vocês lembram qual é o nosso componente curricular, né? É a educação física, é isso mesmo. E hoje o nosso conteúdo a ser estudado, nossa unidade temática, são jogos de salão e jogos eletrônicos. Então sejam muito bem-vindos ao ano letivo de 2021. Vocês se lembram que no ano passado a gente já trabalhou um pouquinho esse tema com vocês, então a gente falou sobre os jogos, etc e tal? Lembram? Então, mais ou menos? Então vamos recordar, tá? Então, primeira coisa, conceito de jogos. A gente aprendeu na aula anterior, no ano passado lá, que está gravadinho lá no EducaPE. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá buscar na plataforma do EducaPE, que tem tudo explicadinho lá. A gente falou que os jogos são o quê? Não tá lembrado não, é? Eita! Que os jogos eles são criativos e eles são voluntários. Então as pessoas normalmente vão brincar porque eles têm essa vontade. E que o jogo nasceu da necessidade do homem. Estão lembrando agora? Isso! E na historicidade, vocês lembram quando é que foi criado os jogos? Mais ou menos, né? Será que foi em 1500, em 1800? Não! Foi na pré-história e aí já existem pinturas rupestres onde os arqueólogos acharam justamente pinturas que identificam que as pessoas nos tempos primórdios lá atrás elas já brincavam, né? E aí também tem lá naquela aula tudo bem bonitinho para vocês e várias imagens para vocês conferirem lá. Vocês lembram também que existem vários tipos de jogos? Pera, professora, eu tô achando que é futebol? Não. Se achou que é futebol, então esqueceu tudo que a gente aprendeu lá, né? Não é futebol, não. Existem 7 tipos de jogos. Vou citar aqui alguns para vocês. Jogos sensoriais, jogos populares, jogos cooperativos, jogos de salão, jogos eletrônicos e qual outro jogo? Eita! Não vai lembrar? Não é possível. Isso, então, os jogos e brincadeiras populares que a gente já falou, que as brincadeiras também entram aí, né? Então, são 7 tipos de jogos. Vamos ficar hoje, a gente vai explicar um pouquinho melhor o que são jogos de salão. Então, jogos de salão são atividades que possuem um caráter mais lúdico e, por vezes, ele também pode ser competitivo sim. Ele é realizado, na maioria das vezes, em locais fechados. O universo do salão inclui os tradicionais baralhos de cartas e dados, mas não se resume só isso. Poxa, professora, eu achei que jogo de salão seria futsal. Lembra que eu falei? Futsal, ele é identificado enquanto esporte. Por quê? Porque ele tem regra específica e uma regra estabelecida e uma regra também orientada e fiscalizada por órgãos regulamentadores. Que órgãos são esses? Federações, confederações, etc. O que não cabe no jogo, ok? Então, a gente também não pode esquecer que os jogos de salão fazem parte do processo histórico e civilizatório da humanidade e teve seu surgimento com o objetivo de atender às necessidades de um certo grupo em determinado momento ou situação. Como assim? Existem também pinturas antigas onde as pessoas estavam justamente praticando esses jogos de salão. Pense o seguinte, jogo de salão, quando alguém perguntar para você, são jogos que eles precisam basicamente de tabuleiro ou mesa ou alguma superfície plana para que possa ser jogado, né? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais. Então da historicidade, sabe que já foi bem antigo. A imagem que aparece para vocês agora na tela é justamente uma pintura de Sir Lawrence Alma-Tadema, né, onde nobres egípcios já praticavam um joguinho primitivo que seria mais ou menos um xadrez, né, uma primeira concepção do que seria o xadrez. Então, os jogos de salão, como eu falei para vocês, são jogos de tabuleiros, mas também são jogos de adivinhações e jogos de mímica. Aqueles joguinhos também que a gente pode comprar em lojas,
são considerados jogos de salão. Vou dar um exemplo de jogo de mímica que a gente pode comprar e adquirir, que é o Imagem e Ação, né? Detetive, aquela brincadeirazinha que a gente pode dobrar o papelzinho e brincar como delegado, vítima, etc. e tal. Então aquilo também é um jogo de salão. E aí a gente vai conhecer alguns tipos mais de jogos de salão. A imagem que aparece agora para vocês na tela, tenho certeza que vocês sabem que tipo de jogo é esse. É um baralho colorido, né? Isso que a gente compra, exatamente. É o Uno, mas que também tem de uma outra fábrica chamado Cancan. Quando eu aprendi primeiro a jogar com o Cancan e depois foi que eu conheci o Uno. Mas são basicamente o mesmo jogo. O que vai mudar é um desenho ou outro do baralho, mas as cores também permanecem e os objetivos também, né? Vamos lá conhecer um outro jogo de salão. Na realidade, reconhecer que você já conhece. Olha só a imagem que está aparecendo para vocês na tela agora. Que joguinho é esse? Vocês estão percebendo que os meninos estão na rua, né? Então dá para jogar também na rua e hoje em dia muitas praças se adaptaram também para que as pessoas possam ir até elas e jogar o seu joguinho de tabuleiro, né? É o xadrez, exatamente, que é bem próximo de um outro jogo de salão que a gente vai conhecer aí. Fácil esse, né? As pedrinhas pretas e as pedrinhas brancas achatadinhas, que a gente pode também confeccionar, por exemplo, com tampinhas de garrafa PET e de diversas cores também. Vai ficar muito a critério de quem está jogando, né? E com que material você vai construir. É a dama. Um outro jogo também, fácil demais, né? Todo mundo já conhece esse. Mas dentro do próprio jogo existem diversas formas que a gente pode jogar. É o dominó. A gente pode jogar uma dupla contra outra dupla. A gente pode jogar um tipo de joguinho chamado burrinho, que você vai pegando as peças. A gente pode jogar o vira 14 e por aí vai. Então, os jogos eles se manifestam em diferentes plataformas. E uma delas é a eletrônica, como pode ser, por exemplo, um computador, um celular, entre outros formatos. E é daí que a gente vai dialogar sobre um outro tipo de jogo, que é o jogo eletrônico. Então, conceituando um pouquinho para vocês o que seriam jogos eletrônicos. Um jogo eletrônico é todo e qualquer dispositivo de jogo, né, que possui um componente eletrônico para executar suas funções. Pera, professora, jogo eletrônico tem que ser necessariamente no videogame, naquele console, né, aquela maquinazinha que a gente tem. Pode ser no console, pode ser no videogame chamado, né, pode ser num fliperama, pode ser no próprio celular. Então, tudo que você vai estar praticando de modo virtual, né, é um joguinho. E na televisão? Tem televisão que também vem com joguinhos aí, e são jogos eletrônicos. Esses jogos, eles podem ser também vivenciados no real, no físico? Pode. E ele pode sair do físico para o virtual também, tá? E a gente vai conhecer também um pouquinho da historicidade de como surgiu esses jogos eletrônicos. Então, o americano William Higginbotham criou o primeiro jogo eletrônico para um computador analógico, não é esse computador que a gente reconhece ele hoje, tá? Em 1958, vê há quanto tempo atrás? Mais de 60 anos atrás, então é mais velho até que muita gente aí, né? E ele chamou esse joguinho de tênis para dois. Em 1961, já haviam disponíveis no mercado, então as pessoas já poderiam comprar, mas ainda era um material muito grande e apenas em 1972 foi que os consoles passaram a ter uma versão mais acessível para as residências. E aí vamos conhecer um pouquinho que tipo de console. Está falando de console, que vocês não estão entendendo essa palavra console. Vocês já vão entender. Então tá aí na tela para vocês a imagem de um dos primeiros consoles, né? Um dos primeiros videogames. Esse videogame é chamado de Atari, que é justamente uma marca, e ele foi criado em 1977. Uma próxima imagem para vocês. Isso aí eu brinquei muito quando eu era pequena, tá?
É um game portátil. E na minha época, eu vou falar que nem minha mãe agora, na minha época o pessoal dizia assim, tem 180 jogos, era jogo que só que na realidade só modificava às vezes o local que a pecinha ia se encaixando. O jogo basicamente era o mesmo, né? Mas era uma febre. Então na década de 80 aí, sua mãe, seu pai, suas tias, que são contemporâneos meus, vão lembrar justamente que esse joguinho era muito legal. A gente ficava horas a fio lá num joguinho desse que era o máximo. Um outro console, esse já é maior, né? E também existia na época, mas aí era um pouco mais caro, era o Mega Drive. Já é uma coisa mais robusta, uma coisa diferenciada. Lá no Atari só existia um controlezinho, que era uma alavanca, onde você mexia de um lado para o outro. No Mega Drive você já consegue ter aí uns 2 controles remotos, dá para você fazer outras coisas com os seus colegas, né? Agora o detalhe, o Mega Drive ele funcionava com cartucho. E muitas vezes quando o cartucho emperrava, a gente tirava, limpava, dava um soprinho. E hoje em dia isso nem existe mais, só em algumas lojas que ainda colecionam essas relíquias para vender, né? O Mega Drive foi construído em 1988, há 32 anos atrás. Um outro jogo um pouco mais recente, mas ainda é antigo para vocês, é o Super Nintendo, né? Que aí já vinham com outras ferramentas, mesmo sendo cartucho. Alguns modelos do Super Nintendo já tinham um receptorzinho de vibração. Por exemplo, quando você estava jogando joguinho de carro e aí quando você batia, o controle vibrava, isso era o máximo na época. Mas vocês vão observando aí a evolução desses consoles, tá? Até onde a gente vai chegar. Aqui, consideravelmente, já é bem mais novo, apesar de ter sido inventado em 1994, tá? Então não é tão novinho assim, ele tem mais ou menos aí 25, 26 anos de criação, mas é o PlayStation. E esse game, na época, era um game que tinha vindo para revolucionar. Por quê? Porque ele já não precisava mais de cartucho. Ele era utilizado com uma mídia chamada de DVD, mais ou menos, né? E ele poderia pegar mais do que 2 controles remotos, às vezes 3, 4, dependendo do modelo que você fosse comprar. Agora sim, né? Na tela para vocês, uma imagem que vocês reconhecem muito bem, que é o PlayStation 2. E apesar dele ter sido criado há mais de 20 anos atrás, ele foi criado no ano de 2000, ele ainda é um game relativamente caro. Para você comprar um game desse, no mínimo você vai desembolsar aí em torno de R$500. Então veja o quanto a tecnologia evoluiu, mas o quanto caro ainda também é um joguinho desse, né? Então há mais de 20 anos e ainda continua custando em torno de R$500, não é um valor tão barato assim para a gente dar de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Mas é um jogo bem legal. E aí o PlayStation 2 ele vem com a revolução. Por quê? Ao contrário dos anteriores, onde a mídia era física, que você tinha que comprar o cartucho, tinha que comprar o DVD ou alugar, né? Que acontecia muito isso. Eu, como não tinha, minha família não tinha muito dinheiro quando era pequena, a gente ia numa locadora, que era uma loja específica que tinha essas fitas, esses DVDs e por aí vai. Eu alugava o videogame, alugava o cartucho, passava o final de semana jogando e quando era na segunda-feira ia lá devolver. Então era bem interessante. O PlayStation 2 você pode comprar de modo virtual o seu jogo. Você não precisa ter em casa ele físico, né? E aí vou mostrar mais uma versão que é mais nova ainda. E aí vem o Xbox, que o Xbox dá para você assistir até filme. Não é só para jogar, então é um console, um super console aí. E um material desse hoje em dia custa quase R$3.000. Então são coisas da tecnologia que é muito legal, mas que infelizmente não está acessível para todo mundo na questão do custo-benefício. Porém, não implica que você não possa estar trabalhando, não possa estar se divertindo com o seu jogo eletrônico dentro do seu celular, por exemplo. E aí, como eu falei, a ampliação da eficácia dos processadores domésticos possibilitaram a expansão dos jogos eletrônicos e as versões atuais possuem imagem mais real em 3D, por exemplo, incluindo controle corporal por meio de sensor de movimento e confronto online contra um ou mais oponentes. Ou seja, você não precisa estar com a pessoa do seu lado para poder jogar com ela, como era no primeiro
PlayStation. Você pode estar jogando com uma pessoa do outro lado do mundo, né, de modo online. E você não só tem aquele joguinho que você fica sentado, você pode estar, tem jogos que mimetizam esportes. Por exemplo, tem jogos eletrônicos que através de sensor você pode jogar a boliche, você pode jogar o golfe, você pode até mimetizar a dança, né? Então os sensores é que vão fazer você poder participar, interagir melhor com esses processadores. Então, a imagem que aparece para vocês agora na tela, vejam só, isso é um gráfico, né, uma imagem do Atari, de um jogo de carro de corrida. Se vocês prestarem atenção, esse botãozinho, esse bonequinho branco, bonequinho amarelo, bonequinho azul, são carros de corrida, que eu também cheguei a jogar com eles, viu? Muito legal, muito divertido. Na época era o máximo, porque os carros, se vocês pensarem um pouquinho e colocarem a imaginação para fluir, eles parecem com um carro de Fórmula 1, né? E aí, depois de mais de 60 anos, você vai para outra imagem. Olha só a imagem que aparece para vocês na tela. Vê a realidade, a riqueza de cor, de material. Você parece que está literalmente dentro de uma pista de corrida, né? Onde os carros são bem parecidos com os carros do dia a dia do nosso cotidiano. Óbvio que são carros caros, mas são carros que você vê na rua. E esse é um jogo de corrida de carro do Xbox. Então, esse é um exemplo bem claro, né, da evolução da gamificação, da evolução desses consoles, não somente no aspecto físico, mas no aspecto do software mesmo, do virtual. Classificação dos jogos eletrônicos. Então, a gente tem diversos tipos de jogos eletrônicos. A gente tem jogos eletrônicos de aventura, jogos eletrônicos de luta, né, de MMA, etc e tal. Jogos eletrônicos de labirinto, shooter de tiro, que aí vocês adoram o tal do Free Fire, e por aí vai. Simulações, RPG, estratégia, esportes. Quem aqui que joga videogame não gosta de jogar um FIFA, né? E por aí também tem outros. Quebra-cabeças, entre outros joguinhos eletrônicos. Mas é importante lembrar o seguinte: existe uma grande diversidade de jogos com uma grande riqueza também educativa. Porém, a gente nunca deve esquecer de sobrepor a experiência real sobre a virtual. Então, o que significa isso, professora? Significa que você pode também aprender a jogar o xadrez de modo virtual. Mas pensa só, não é muito legal quando você está lá com seu tabuleiro e está jogando de frente para uma outra pessoa, não? Essa interação. Então, o real, o contato com as pessoas também é muito importante para a gente, tá? Além de tudo, a gente precisa ressaltar o tempo de exposição aos jogos eletrônicos, né? Não somente por uma questão de interação social, mas até mesmo com cuidado com a vista, etc e tal. E você pode causar também um estresse. Então, existem pessoas, por exemplo, que quando estão muito expostas a uma tela de computador, a uma tela de celular, etc., podem até ter crises de enxaqueca, por exemplo, né? Além disso, tem a questão do non-stop, né? As pessoas querem passar a noite viradas jogando lá. Eu sei que é muito legal, mas a gente precisa ter um pouco de equilíbrio. Então, é preciso ter equilíbrio, bom senso em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, se a sua mãe está em casa dizendo, menino, larga um pouquinho esse celular, menino, sai um pouquinho desse videogame, vem para cá conversar, para um pouquinho e realmente vai fazer isso para você não ficar totalmente mergulhado no universo único e exclusivo virtual, porque a vida real acontece fora do jogo, tá? Então, o jogo como uma ferramenta educacional é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. Então, a gente teve o exemplo dentro da rede estadual de Pernambuco com um trabalho construído pelo professor David Oliveira, onde ele fez um campeonato virtual de xadrez. Aproveitou o momento da pandemia que a gente estava vivendo, a questão do distanciamento social, mas a gente não deixou, a educação física não deixou de estar inovando aí. E aí foi muito bem aceita. Na tela vocês estão mostrando para vocês a imagem do professor e vai aparecer também alguns cartazes de regionais onde esse campeonato virtual de xadrez foi vivenciado
com vários alunos da rede estadual participando, que foi bem legal. Aí a gente precisa agora o quê? Praticar. E a nossa prática é através da atividade. Então, pesquise e escreva em seu caderno um jogo de salão pouco conhecido. Então, você não vai vir com dominó, não vai vir com dama, não vai vir com xadrez, porque isso a gente já conhece. Então, vocês têm que pesquisar algum tipo de jogo de salão que vocês não conhecem. Por exemplo, alguém sabe jogar gamão? Já procurou saber o que é gamão? Então, tem outros jogos aí que vocês não conhecem, que vocês podem pesquisar, por exemplo, tá? Então, não pode ser nenhum daqueles que a gente apresentou. Explique como se joga e diga se você vivenciou em algum local, na casa, na rua, na escola, etc. Registra isso no seu caderno e deixa registrado, tá? Porque depois você vai apresentar isso para o seu professor ou sua professora de educação física. A outra atividade que a gente está sugerindo para vocês é procurar por aplicativos de jogos eletrônicos nas plataformas digitais, tá? E fazer um vídeo ou um print sugerindo um joguinho legal, que não seja Free Fire, por favor, para que seus colegas joguem também e aí conhecer um outro universo. Às vezes a gente acha um joguinho tão legal, fica lá jogando e, poxa, ninguém conhece e de repente poderia estar interagindo com você, né? Nesse momento que a gente está vivendo dentro de uma pandemia, o distanciamento social é muito importante, mas você não precisa perder o contato com os seus colegas. E aí você pode estar se divertindo junto com ele à distância. Então posta esse videozinho lá no Instagram, marca o EducaPE que a gente vai curtir bastante, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!